Primeira e segunda instâncias. Você sabe qual a diferença entre elas e qual a função de cada uma? Instância significa momento, instante. E aí nós estamos diante de competência de juízes que recebem naquele momento, instante inicial, uma causa ou depois. Tudo parado. Passado mais de um ano na promulgação da emenda constitucional que cria 4 novos tribunais regionais federais no país, a liminar que suspendeu os efeitos dela ainda não foi julgada. O trabalho agora do presidente Bochenek e da diretoria é conseguir articular que essa liminar seja derrubada e a justiça seja feita. Quem perde com isso? Porque a segunda instância se transformou em um gargalo na Justiça Federal. O que fazer para resolver a principal falha apontada pela população? A demora no julgamento dos casos. A necessidade, conforme dados objetivos demonstram, da criação dos novos 4 tribunais para haver um redesenho da Justiça Federal de segunda instância e uma divisão melhor do trabalho. O trabalho para dar andamento à medida que pode mudar a cara e o ritmo da Justiça Federal no país, você confere agora no Justiça para Todos, que está só começando. Instância. Esse é um termo jurídico que pouca gente conhece, mas que faz toda a diferença, já que o objetivo é dar agilidade à tramitação dos processos. São 2 graus de jurisdição com estruturas, problemas e soluções bem diferentes. O certo é que isso, hoje, passou a ser um problema na Justiça Federal. Veja por quê na reportagem de Mariana Xavier. A justiça brasileira é alvo de muitas críticas. A mais comum delas é quanto à demora na tramitação dos processos. Mas será que o cidadão conhece mesmo o funcionamento desse sistema? Então vamos lá. Você sabe qual a diferença entre a primeira e a segunda instância? Não sei o que é julgado na primeira instância e também na segunda instância também não sei. Não, eu não sei o que funciona essa que você falou aí, muito pouco. Devia ser incluído isso um pouquinho, desde criança nos brasileiros, para ele poder saber um pouquinho. Tipo, eu não sei, entendeu? Eu estudei na escola pública e não sei. Parece que a Magda tem razão. Nas ruas, muitas pessoas pensam exatamente assim. Eu acho que deveria ter campanha, eu acho que deveria ter folheto explicativo. Todo o programa de educação no nosso Brasil tem que ser mudado. O povo não entende os seus direitos porque não é comunicado na escola. Depois de alguns minutos, esse gestor conseguiu explicar de um jeito bem fácil a diferença entre o primeiro e o segundo grau da justiça brasileira. A primeira instância é o primeiro processo, né? Quando assim que a gente entra. Aí a segunda instância é quando a pessoa recorre, né? Ela recorre, vê que não deu certo, não achou injusto, vai e recorre à segunda instância. É isso mesmo, mas para entender melhor como tudo funciona, convidamos o juiz federal Valisney Oliveira para dar uma ajuda. Ele começa pelo significado de uma importante palavra. Instância significa momento, instante. E aí nós estamos diante de competência de juízes que recebem naquele momento, instante inicial, uma causa ou depois, um instante posterior, diríamos assim. A primeira instância, ela é formada pelos juízes de primeiro grau, juízes concursados, no caso os juízes federais, né, que fazem um concurso e tomam posse e vão para as suas seções judiciárias, para as varas federais, né, e juízes de modo geral para as suas varas, e atuando, recebendo as causas originariamente, ou seja, as causas de modo geral, quase todas, primeiro vão para um juiz de primeiro grau ou juiz de primeira instância. E aí, a segunda instância é composta por um órgão colegiado. Aí a decisão é dada por um olhar, mais um olhar colegiado, de vários juízes, 3, às vezes 5, depende da formação, né? E aí nós estamos diante dos juízes colegiados ou juízes de segunda instância, que são chamados desembargadores, né, dos estados, desembargadores federais, desembargadores do trabalho. Eles atuam em turmas, né, colegiado ou turma, dá a ideia de colégio, né, turma, câmaras, e porque eles dão uma decisão dentro de um consenso por maioria e vão reformar aquela decisão ou manter a decisão do juiz. A estrutura de todas as justiças que compõem o sistema judiciário é formada por 2 graus de jurisdição, a primeira e a segunda instância.
Em casos especiais, como violação das leis federais ou da Constituição, ainda cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A organização do Poder Judiciário foi determinada pela Constituição Federal de 88. A primeira instância é a porta de entrada da Justiça, por onde chega praticamente todo e qualquer tipo de processo. E a decisão fica por conta de um só juiz. É a chamada decisão monocrática. O juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele é monocrático. Ele usa só ele e a sua consciência. Ele vai analisar o caso, segundo a lei, vai interpretá-la, ele decide só. Ou no seu gabinete, ou numa audiência, ele decide sozinho. Cabe à Justiça Federal processar e julgar as causas da União, autarquias, empresas públicas federais, como, por exemplo, o INSS e a Caixa Econômica Federal, entre outras. Hoje, o maior problema da Justiça Federal está na segunda instância. Essa opinião é unânime entre os magistrados. Os juízes federais de primeiro grau trabalham diretamente nas seções judiciárias das capitais do país e nas principais cidades do interior. Já a Justiça de segundo grau é composta por 5 tribunais regionais federais distribuídos da seguinte forma. A primeira região abrange os seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e o Distrito Federal. A segunda região, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira, os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já a quarta região é responsável pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E, por fim, a quinta região abrange os seguintes estados: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Além dos recursos que vão parar nos TRFs, a Justiça Federal de segunda instância também atua na chamada competência delegada, o que aumenta ainda mais o fluxo de trabalho. As questões previdenciárias são, segundo a Constituição, podem ser julgadas em primeira instância ou primeiro grau pelos juízes de direitos dos estados em lugares onde não há Justiça Federal. E o recurso dessa decisão do juiz de direito vai para o Tribunal Regional Federal e não vai para o Tribunal de Justiça, porque a competência é federal e foi delegada só na primeira instância, na segunda instância não. E aí um Tribunal Regional Federal acaba tendo matérias julgadas por juízes de direito em primeira instância, em matéria previdenciária, e por juízes federais cuja tendência é aumentar cada vez mais, porque nos últimos 10 anos foram criados centenas de cargos de juízes federais, julgando em primeira instância, e não houve esse aumento dos tribunais regionais federais, que ficaram aí em 5, desde a Constituição de 88. A primeira região é a mais sobrecarregada. Tem nas mãos a responsabilidade de cuidar de 14 estados, sem contar com a dificuldade, por exemplo, de acompanhar o processo à distância. A primeira região abarca 80% do território nacional. Ela abarca 14 unidades da federação. Tem peculiaridades continentais, porque nós temos o norte, o meio-norte, o centro-oeste, o sudeste do país, todos na primeira região. Isso faz com que as nossas necessidades sejam bem maiores do que o resto do país. Por quê? E precisamos, então, encontrar efetivamente um caminho que leve essa primeira região à celeridade, à eficiência, e, para tanto, precisamos equipar os juizados especiais federais, especialmente as turmas recursais. A Associação dos Juízes Federais do Brasil vem há muitos anos lutando pela criação de novos TRFs pelo Brasil. E é isso que você vai ver na nossa próxima reportagem. E veja a seguir: índice nas alturas. Tribunal Regional Federal chega a ter taxa de congestionamento de até 80%. E a necessidade, conforme dados objetivos demonstram, da criação dos novos 4 tribunais para haver um redesenho da Justiça Federal de segunda instância e uma divisão melhor do trabalho. Por que isso acontece? Você fica sabendo daqui a pouco. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila?
fila. É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Congestionamento. Essa palavra não só assusta, como preocupa. Na Justiça Federal, os índices são alarmantes e revelam que é preciso tomar providências urgentes. A solução já foi apontada. O desafio agora é tirar do papel uma proposta que pode mudar a cara e o ritmo dessa esfera do judiciário. Como vimos na reportagem anterior, muitos processos vão parar na segunda instância e sobrecarregam os TRFs pelo Brasil. Veja agora um raio-x da situação dos tribunais feito pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012. Por ano, chegam mais de 500 mil processos nos tribunais. A terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, lidera o ranking. A primeira vem logo em seguida com mais de 138 mil novos casos. E em terceiro, a quarta região, responsável pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O juiz federal explica que a quantidade de processos que chega aos TRFs está diretamente ligada ao recurso das sentenças e às decisões dos juízes, mesmo que não seja definitiva. Toda decisão é agravável e os tribunais então recebem diretamente essas decisões, porque a parte é inconformada, porque foi uma decisão, embora não seja final, mas é uma que a prejudica e ela recorre em segunda instância, ou seja, é o segundo momento da decisão para ver a reforma. O desembargador federal Reinaldo Fonseca trabalha no TRF mais sobrecarregado do país, o da primeira região, que abrange 14 estados. Por lá, a taxa de congestionamento é de mais de 80%. Precisamos urgentemente ampliá-la, ou através da ampliação desse tribunal, que nós já temos, ou através da criação dos tribunais regionais federais, para que o brasileiro da Amazônia tenha o seu tribunal próximo, para que o brasileiro de Minas Gerais, que é um continente, Minas Gerais é a síntese do país, porque tem contato com quase todas as regiões do país nas suas fronteiras, e para que o brasileiro efetivamente da Bahia tenha um tratamento que merece dentro do cenário nacional. Os dados do CNJ apontam um congestionamento de quase 50% em todas as regiões, situação de trabalho preocupante para os magistrados. O ex-presidente da AJUF, o desembargador federal Nino Toldo, acompanha de perto a realidade de São Paulo e defende a ampliação das estruturas já existentes. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, já está num grau de esgotamento há um bom tempo. Lá, para que se tenha uma ideia, são necessárias turmas exclusivamente criminais, dado o volume de serviços que se tem lá. Para que se possa ter turma criminal ou turmas criminais em São Paulo, é necessária a ampliação daquele tribunal e uma redivisão do seu serviço interno. Então, quando eu falo em redimensionamento da Justiça Federal de segundo grau, não me limito apenas à criação dos novos tribunais, que são esses novos tribunais muito importantes, mas também a ampliação dos já existentes. A situação é preocupante. São apenas 130 magistrados de segundo grau em todo o país para julgar mais de 500 mil de processos que chegam aos tribunais todos os anos. O estudo do CNJ revelou que a região com menos juízes de segundo grau é a que abrange 6 estados: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. O resultado de tanto trabalho, pouca mão de obra e estrutura precária não poderia ser outro. A Justiça de segundo grau tem mais de 1 milhão de casos pendentes, ainda sem solução. O atual presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, aponta o caminho. Ele aposta na criação de novos tribunais como a melhor saída para desafogar a situação dos TRFs. Esses tribunais, então, com o passar dos anos e com o próprio sistema de
redemocratização do Brasil, receberam um volume muito grande de processos. E há necessidade, conforme dados objetivos demonstram, da criação dos novos 4 tribunais para haver um redesenho da Justiça Federal de Segunda Instância e uma divisão melhor do trabalho. Na nossa próxima reportagem especial sobre os TRFs, você vai acompanhar a luta da AJUF para a criação dos novos tribunais. Durante 12 anos nós lutamos para aprovar um projeto de emenda constitucional e ela foi aprovada e depois de aprovado o ministro Joaquim Barbosa suspendeu a emenda com uma liminar. Agora, essa nova emenda cria 4 novos tribunais no Brasil, só tem 5, passariam a ser 9, onde a população ganharia muito, teria muito mais acesso à justiça, a justiça seria mais célere. O trabalho agora do presidente Bochenek e da diretoria é conseguir articular que essa liminar seja derrubada e a justiça seja feita. E veja a seguir, porque a proposta de criação de 4 novos tribunais regionais federais está parada até hoje. Espero que a emenda constitucional votada soberanamente pelo Congresso Nacional e que hoje se encontra sub júdice seja implementada efetivamente, porque a população necessita disso. A gente explica em instantes. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Seis meses. Esse foi o prazo estabelecido pela Emenda Constitucional número 73 para a instalação dos novos tribunais. O porquê de tanta demora? Quem perde com isso? E o trabalho da AJUF e de autoridades para tirar do papel a solução dos problemas da segunda instância da Justiça Federal. Além de expandir a segunda instância e dar celeridade aos processos, os novos tribunais também devem contribuir para o trabalho dos advogados. Suíla Medeiros de Souza explica que, na prática, sai bem mais caro um profissional acompanhar a causa de perto quando não há um tribunal regional federal na própria região. Às vezes, os advogados dessas regiões não têm condições de se deslocar tantas vezes para vir à sede dos TRFs. Acompanhamento de sessão de julgamento de recurso, demanda presença, o despacho de um processo mais urgente no gabinete do juiz ou do desembargador. A atividade do advogado, essencialmente, demanda essa proximidade e essa descentralização certamente vai facilitar a atividade do advogado. Além de advogada, ela é defensora dativa da área criminal nomeada pelo TRF da primeira região. Um defensor dativo, ele faz às vezes do defensor público, né? Os entes federais, eles são representados pela Advocacia Geral da União ou seus procuradores autárquicos. Mas as pessoas físicas que são partes nos processos, que seriam patrocinados por advogados particulares ou defensores públicos, são representados pelos defensores dativos. A batalha para a criação de 4 novos tribunais é antiga. A proposta de emenda à Constituição data de 2002, mas só em 2006 foi promulgada e virou a Emenda Constitucional 73. O ex-presidente da AJUF, Paulo Sérgio Domingues, lembra que desde a época em que estava à frente da associação, lutou para essa ideia sair do papel. A briga já vem anteriormente à minha gestão, já é uma briga bastante antiga, porque a Justiça Federal vem crescendo já muito desde a Constituição de 88, na primeira instância, e os tribunais não cresciam. E essa necessidade surgiu já há bastante tempo e nesse período nós retomamos audiências públicas na Câmara, manifestações na imprensa, estudos técnicos que já demonstravam a necessidade desses novos tribunais naquela época. Se eles eram necessários naquela época, imagine hoje. Logo depois da promulgação em junho do ano passado, a Associação Nacional de Procuradores Federais, a ANPAF, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na Suprema Corte contra a criação dos TRFs. Na época, os procuradores alegaram que o texto era inconstitucional
com base no artigo 96, que estabelece que PECs ou emendas constitucionais que tratam da criação ou extinção de tribunais só podem ser propostas ao Congresso pela Suprema Corte ou pelos tribunais superiores. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, concedeu a liminar e suspendeu a emenda constitucional 73. O deputado federal Amaury Teixeira, do PT da Bahia, é um dos coordenadores da Frente Parlamentar Mista de Criação dos TRFs. Ele acompanhou todo o processo de perto e não concorda com a liminar que impede o andamento da PEC. Nós já pedimos audiência com o ministro Fux, que é o relator. A liminar não tem legitimidade ativa para fazê-lo, não está no rol da Constituição entre aquelas entidades que podem figurar no polo ativo da ação direta de inconstitucionalidade, não tem pertinência temática, nem tem legitimidade ativa pela característica da entidade, nem tem o Supremo exige que determinadas ações diretas haja pertinência temática. Não há pertinência temática. O deputado explica ainda que mesmo se a PEC for aprovada, a construção dos novos TRFs depende da colaboração de outros órgãos. O ministro Fischer já tem esse projeto de lei pronto. O CNJ deve opinar sobre a criação desses tribunais. O Conselho Federal da Justiça Federal deve opinar. O Pleno do STJ deve opinar, passado por todos esses crivos, e esse projeto de lei vem para cá, inicia-se o trâmite pela Câmara de Deputados, a Câmara de Deputados, se aprovar, vai para o Senado, aprovado no Senado, ele vai ser sancionado ou vetado pela Presidente da República. Na opinião do presidente da AJUF e de antecessores dele, a decisão do ministro Joaquim Barbosa precisa ser revista o mais rápido possível. A liminar foi dada monocraticamente, em regime de plantão, pelo ministro Joaquim Barbosa e precisa ser, e deve ser levada a plenário para ser decidida sobre as questões jurídicas que envolvem. Não é razoável no sistema judicial temos tanta demora para uma solução, seja para que sejam criados tribunais ou não criados. A expansão da Justiça Federal em segunda instância é imperiosa, deveria e já está, sempre esteve na ordem do dia da JUF, e eu sou totalmente a favor da criação de novos tribunais a partir dos estudos que foram feitos e que identificaram claramente essa necessidade. Portanto, espero que a emenda constitucional votada soberanamente pelo Congresso Nacional e que hoje se encontra sub júdice seja implementada efetivamente, porque a população necessita disso. A proposta muda a estrutura da Justiça Federal da seguinte forma: a primeira região passa a ter 8 estados sob sua responsabilidade ao invés de 14. Já a terceira região ficaria só com o estado de São Paulo, que tem uma enorme demanda. A quarta região com o Rio Grande do Sul. A sexta com Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Minas Gerais deve abranger toda a sétima região. Na oitava, Bahia e Sergipe ocupam espaço. E por fim, na nona região, o norte passa a ser contemplado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.